Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão da Unicamp de 2020 que envolve conhecimentos de análise combinatória. Mas isso a gente vê na sequência. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 33 do vestibular da Unicamp de 2020, matemática. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Questão 33, Unicamp 2020, que diz assim: 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para as 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... E aí seguem as alternativas. Então, antes de seguirmos, atentar em alguns detalhes. São 5 pessoas que devem ficar em pé para que seja retirada uma fotografia, ok? Uma ao lado da outra. Só que existem 2 pessoas que, por algum motivo, elas não se dão e não querem ficar uma ao lado da outra. Então, temos uma restrição aí nessa situação, tá bom? E, com isso, nesse cenário, ele quer saber quantas posições, distintas para essas 5 pessoas serem fotografadas juntas, qual o número de posições, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nessa questão temos 2 situações possíveis, tá? No texto. Então vamos analisá-las. Primeira, fotografia sem restrições entre as 2 pessoas, ou seja, se nenhuma delas tivesse nenhuma restrição, ou seja, pudessem todas ficar ao lado uma da outra sem nenhum problema de compatibilidade, tá bom? Então, seria uma permutação 5, simples, Ou seja, das 5 pessoas, que no caso é 5 fatorial, tá bom? Não tem restrição, temos 5 pessoas, então faz ali o 5 fatorial, que aí eu consigo achar o número de posições sem nenhum problema, tá? Porém, a gente tem um probleminha, 2 pessoas não se dão e não querem ficar uma ao lado da outra, tá bom? Então, a segunda situação possível é fotografia com as 2 pessoas juntas. Opa, por que, se elas não querem ficar juntas, por que eu vou considerar a fotografia com as 2 pessoas juntas? Para justamente a gente poder excluir essa possibilidade e com isso a gente ter o número de posições reais. Então eu tenho que considerar a situação, digamos assim, restritiva, para que ela seja excluída do desenvolvimento do nosso raciocínio. E essa situação, digamos, restritiva, ela diz respeito ao seguinte: é uma permutação de 4 vezes a permutação de 2, ou 4 fatorial vezes 2 fatorial. O que é isso? Vou explicar aqui para vocês terem uma condição de entender melhor. Então vamos lá. Na primeira situação, que é a situação sem nenhuma restrição, como eu falei, a gente tem a permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. Tá? Digamos que seja cada pessoa, 5 pessoas, cada uma delas representada por uma dessas letras, A, B, C, D e E. Tá bom? E elas estão aqui inicialmente nessa posição. Então, na situação sem restrição, a gente pode permutar aqui sem nenhum problema, que vai estar tranquilo, vai ser o 5 fatorial. Porém, na situação com as 2 pessoas juntas, considerando essa situação, eu teria o seguinte: eu teria que considerar essas 2 pessoas como se fosse uma só. E eu destaquei aqui nas 2 situações. A pessoa AB pode uma ficar à direita e outra à esquerda, ou na esquerda ou na direita. Uma permutação entre as 2. Tá? Só que nesse cenário, elas 2 juntas, ao invés de 5 posições, eu só vou ter 4, porque elas estão juntas. Tá? Então, vou ter 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. Vezes 2 fatorial, por quê? Porque elas 2, uma pode ficar na esquerda e outra na direita, ou na direita ou na esquerda. Tá bom? Ou AB ou BA. Eu tenho essas 2 possibilidades, que é o 2 fatorial. Tá? Então, na verdade,
considerando as duas juntas, eu vou ter, como eu falei, 4 fatorial, 1, 2, 3, 4 posições apenas, que eu estou unindo as duas, tá? E 2 fatorial, porque eu tenho duas posições para as duas, uma na direita ou invertendo, né? Uma na esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Tá certo? Então, essa situação aqui é a situação que não pode acontecer. Então, se eu tenho todas as situações possíveis, né, sem restrição, e tenho também a com restrição, se eu tiver todas as possíveis, retirar a que eu tenho restrição, sobra a que eu posso, né, efetivamente realizar. É justamente isso que a gente vai passar agora. Então, posições sem considerar as duas pessoas juntas. Então, eu pego a permutação de 5, né, o 5 fatorial, todas as posições possíveis, né, sem restrição, menos a condição com restrição, que é essa que nós vimos aqui, que é o 4 fatorial vezes o 2 fatorial, ou a permutação de 4 vezes a permutação de 2, tá? Considerando as duas pessoas juntas. Como na realidade elas não podem ficar juntas, eu pego a condição sem restrição e retiro a com restrição, que é o que está aqui embaixo. P5 menos P4 vezes P2, que é 5 fatorial menos 4 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120, menos 4 fatorial vezes 2 fatorial, que é 48. 4 fatorial é 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. E 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. 24 vezes 2, 48. Então, 120 menos 48 são 72 posições sem considerar as duas pessoas juntas. Ok? Resposta, letra B. O número de posições distintas para as 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a 72. Ok? Com isso, a gente conclui este vídeo. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Deixe o seu like. E peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.